Graças a Deus, o nosso país caminha para a absoluta normalização institucional com muita velocidade. Hoje, o excelentíssimo presidente da República, Lula, realizou reuniões com os 3 poderes da República, também com os comandantes das Forças Armadas, de modo que tanto no que se refere às instituições civis, quanto no tocante às instituições militares, reina a plena compreensão quanto à importância da proteção da Constituição e da democracia. Então, mais uma vez, podemos afirmar que golpistas, terroristas, criminosos em geral, não obtiveram êxito nos seus intentos de ruptura da lei, da legalidade. Nós estamos tomando providências complementares para que esta tendência ou esta conjuntura mais positiva do que a de ontem se mantenha. Nós recebemos a colaboração de governadores e governadoras de vários estados, aproximadamente 10 estados, que já enviaram contingentes que foram mobilizados por portaria que eu editei ontem e vou editar outras, para fortalecimento da Força Nacional. Nós teremos aproximadamente mais 500 homens na Força Nacional, oriundo desses estados, e quero, em nome do nosso governo, do governo federal, em nome do presidente Lula, agradecer a esses governadores e governadoras que, inclusive, estarão daqui a pouco em reunião no Palácio do Planalto. Esse contingente da Força Nacional visa apoiar as providências que nós estamos adotando ao longo dessa semana, sobretudo, como as senhoras e os senhores viram, na proteção à esplanada dos ministérios, Praça dos Três Poderes, e com isso o contingente da Polícia do Distrito Federal, inclusive, poder retornar às suas funções normais. Faço questão também de mencionar que foram realizadas as perícias pela Polícia Federal nos edifícios sede do Poder Executivo, do Congresso Nacional e do Supremo, perícias estas visando a instrução dos inquéritos que estão sendo instaurados no âmbito da Polícia Federal, e também para a promoção da responsabilidade civil, ou seja, esses laudos periciais dimensionando os danos, os prejuízos, vão ser remetidos à Advocacia Geral da União para que cobre a indenização de quem perpetrou danos materiais, alguns irreparáveis, em relação aos edifícios sedes e ao patrimônio histórico ali alojado. Além, portanto, da perícia servir para a configuração dos crimes, servirá também para aparelhar as ações de indenização que a Advocacia Geral da União deverá promover, visando a reparação dos danos nos edifícios sede dos poderes. Em relação à tentativa de continuidade dos atos antidemocráticos, nós chegamos a ter ontem, às 22 horas, 9 rodovias federais interditadas. A Polícia Rodoviária Federal agiu imediatamente e não houve resistência, e essas rodovias foram desobstruídas. Em relação a ônibus apreendidos, a Polícia Rodoviária Federal efetuou a apreensão de 40 ônibus, inclusive alguns em deslocamento, que já estavam saindo de Brasília por estradas federais. E é importante mencionar que, inclusive, num desses ônibus apreendidos, havia arma de fogo, o que mostra, infelizmente, uma preparação para atos de violência. Nós vivemos o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tivemos crime de dano, inclusive qualificado, porque é patrimônio público, inclusive patrimônio tombado pelo patrimônio histórico, tivemos associação criminosa, tivemos lesões corporais, inclusive em relação a profissionais de imprensa que foram atacados, e nós queremos nos solidarizar com eles. E este conjunto de crimes faz com que haja, portanto, múltiplas possibilidades de responsabilidade. Quem tiver dúvida, vá ao artigo 29 do Código Penal, que é o artigo que trata do modo como uma pessoa é identificada como coautor ou partícipe de um crime. Esses eventos não obtiveram êxito em si mesmos e não obtiveram êxito no seu intento, que era gerar uma espécie de efeito dominó. Havia expectativa, aparentemente, de que alguns acreditavam que, a partir daqueles eventos simbólicos, da subida da rampa do Congresso, do Supremo e do Planalto, se produzisse um quadro de anomia no Brasil
e com isso houvesse uma situação propiciadora de novas aventuras. Isto foi debelado, foi vencido e nós acreditamos que nesse aspecto o pior passou.